Olá, Alex, tudo bom? Oi, tudo bem, Letícia? Tá me ouvindo bem? Sim, sim, tá tudo ótimo. Tudo bem, então. Ai, que bom. Então, pessoal, esse é o Alex Garzão, ele veio falar um pouco mais Uhum. sobre implementando uma Ledger Source em GO ou é Go? Go. Go. Go, em Go. Ah, legal, Bom. ótimo. Então, seja bem-vindo, Alex, eu vou deixar o palco com você. Obrigado, Letícia. Então tá, pessoal. Tô aqui hoje para mostrar como é que a gente fez para implementar uma Ledger Open Source em Go, né? Só para alinhar assim, o que a gente vai ver nessa palestra, né? Basicamente, a gente vai ver assim, sobre o que é o projeto, não é? Requisitos, qual foi a arquitetura utilizada, vamos ver alguns exemplos, não é? E algumas considerações finais. Só para deixar claro, assim, que não tem como explicar e desmiuçar todos os detalhes, não é? Então, realmente não dá tempo, né, numa palestra de 30 minutos, a gente explicar tudo, né? Então, muita coisa, literalmente, vai deixar embaixo do tapete, assim. Mas, enfim, dúvidas depois podem me mandar mensagem, estou aí, né? Bom, eu atuo como engenheiro de software na Stone, né, na maquininha verde aí, o Banking, uma empresa bem massa, assim, agradeço por ter essa oportunidade de trabalhar no projeto open source dentro da empresa, né, no meu horário de trabalho, isso é uma coisa bem legal, né. Aqui algumas coisas que eu gosto bastante, né, linguagem de programação, compiladores, máquinas virtuais, geradores de código, sistemas de alto desempenho, sistemas de alta complexidade, e curto muito, né, trocar ideias sobre tecnologia, né. Bom, falando um pouco sobre o que é o projeto, né, é uma Ledger open source, como eu até já comentei antes, não é? A gente usa a licença Apache 2 e está sendo desenvolvida, né, em Go pelo time da Stone, né, o time que eu trabalho. E já temos várias contribuições da comunidade, isso é uma coisa bem legal, assim, bem legal mesmo. Mas falando mais assim sobre o projeto, né, o que é uma Ledger, não é? Basicamente o que remete essa imagem aí é um livro contábil, assim, das antigas, não é? E basicamente, se a gente for pensar assim, o que é uma Ledger, o que a gente está desenvolvendo é uma versão digital de um livro contábil, é um sistema contábil, não é? Basicamente, o que uma Ledger faz? Ela é o livro caixa de uma empresa, não é? Como o pessoal comenta assim muito, ela é a fonte da verdade, né? Tudo que aconteceu financeiramente, não é, tem que estar registrado ali dentro. Então, a responsabilidade da Ledger é registrar todos os eventos contábeis, não é? E ela utiliza muito o conceito de double entry, né? Eu já explico na sequência o que é. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de uma transação com duas entradas, não é? Então, ali na data de 22 de novembro, foi feito um débito na conta dinheiro de R$ 300 e foi feito um crédito na conta de reparos de R$ 300. Essas duas entradas, né, todas essas duas entradas compõem uma transação, não é? Se a gente for ver aqui, a gente tem um débito de 300 e um crédito de R$ 300 também. Isso aqui a gente pode dizer que essa transação respeita o double entry. O que é o double entry, no final das contas? O balance de uma transação tem que ser zero. O que é o balance? É quando a soma de débitos e créditos são iguais, não é? E outra característica para uma transação ser válida é que ela tem que ter pelo menos duas entradas, né? Aqui, só para deixar claro, então, né? Isso aqui é um exemplo de uma transação com três entradas, não é? Da mesma forma, a gente tem, então, no dia 22 de novembro, foi feito um débito na conta 1 ali de R$ 100 e dois créditos, né, na conta 2 e 3, um de 750 e outro de R$ 250. Se a gente for fazer a soma de débitos e créditos, está ok. Então, essa transação também respeita o double entry, né? Tá, mas pensando um pouco mais sobre a Ledger em si, né? Para que tudo isso? Para que registrar essas informações, enfim, né? Basicamente, a ideia é poder disponibilizar informações financeiras, não é? Por exemplo, esses são exemplos de relatórios retirados do site da Stone mesmo, não é? Esse caso aqui, a gente tem o total de ativos da Stone semestralmente, não é? Aqui a gente tem o resultado da Stone também, semestre a semestre. E aqui também a gente tem um relatório com o patrimônio líquido da Stone semestre a semestre. Todos esses relatórios são dados públicos, estão lá no site da Stone. Bom, aí a gente começou a pensar, tá, mas vamos ver o que seria então uma ledger, não é? Bom, basicamente a gente tem um sistema que expõe uma API REST, a gente precisa de algum sistema de relatórios que possa consultar dados sumarizados e analíticos, não é? E sistemas transacionais, que esses sim podem criar transações contábeis, consultar saldo histórico de operações, não é?
todos esses eventos contábeis, no momento que a Ledger recebe eles, ela tem que registrar eles. Então, ela registra num banco de dados, não é? Da mesma forma, esses eventos contábeis são enviados pela Ledger para um message bus. Isso para quê? Para que seja possível que sistemas externos consigam consumir esses eventos contábeis, não é? Desculpa. Bom, parece simples, né? Contas, lançamentos, não é? Não parece ser um sistema complexo, na minha opinião. Vamos pensar bem, assim, basicamente o que a gente precisa aqui? É um CRUD de contas, né? Então eu vou ter lá uma tabela de contas, onde tem um ID, um owner, não é? Um saldo atual daquela conta. Um CRUD de lançamentos também. Então uma outra tabela que tem lá account, operation, no caso a operação é débito ou crédito, né? O valor que está sendo lançado, o balanço depois daquele lançamento, e um timestamp para poder registrar a data e hora daquele lançamento, não é? E claro, poder consultar e agrupar dados para os relatórios, não é? Então, onde é que tá o problema, né? Onde é que está a treta, digamos assim? Qual o problema disso aí tudo, né? Não parece ser nada demais. Primeiro ponto, os eventos são imutáveis, né? Por quê? Porque eles refletem o passado. O evento, depois de registrado, não pode ser mais alterado. E no nosso caso, não é? Enfim, por ser um sistema contábil, por ser, enfim, ter um banking por trás, a gente precisa guardar todo o histórico. Não interessa se é uma conta que foi aberta semana passada ou uma conta de 5 anos, não interessa o número de eventos contábeis, o número de registros que tem naquela conta, tudo tem que ser guardado. E aí entra um problema. Com alto volume de eventos, não é? Como é que a gente faz para calcular o saldo a cada operação? Imagina que talvez tem momentos que tenha talvez 2 milhões ou mais de eventos por dia, que eles praticamente utilizam 100 contas distintas, não é? Então, agora imagine se eu tenho um registro lá com uma conta. Como é que eu vou começar a trafegar milhões e milhões e milhões de registros, fazer eventos alterando o mesmo registro, não é? Então, não é que falhe, mas é que começa a gerar contenção no banco, não é? Então, como é que eu faço para calcular o saldo em tempo hábil? Com toda essa visão, não é? Como é que eu faço para saber o saldo em um dia específico? Por exemplo, talvez eu queira saber o saldo de uma conta específica 45 dias atrás, não é? Como é que eu gero os relatórios contábeis? Uma coisa é gerar um relatório contábil, talvez com 1 milhão de registros. Outra vez é com um sistema que gera, talvez, 10, 15, 20 milhões de eventos por dia. Imagina gerar um relatório semestral disso. Né? Isso tudo com performance. Aí que a gente começou a montar o que seriam os requisitos do projeto. Né? O primeiro deles é que ele teria que ser open source desde o dia 1 e ser feito em Golang. Tem os motivos de por que de ser Golang, mas um deles é porque o nosso time trabalha com Go. Então, de certa forma, a gente se sente confortável atuando com essa tecnologia, não é? Outro ponto é que ele poderia ser utilizado, ele deve poder ser utilizado como um serviço. Como um serviço, eu quero dizer como? Eu posso expor uma API, porque command line já existem, né? Tem que ter, então, ter o foco em performance, escalabilidade e disponibilidade. Os componentes de banco e mensageria têm que ser plugáveis, não é? Inicialmente a gente vai trabalhar com Postgre e Kafka, não é? Mas a ideia é que possa substituir por outros componentes, não é? Que a gente implemente alguma coisa de mutabilidade por design via algoritmos criptográficos. Na sequência eu explico mais o que seriam eles. E suportar pelo menos 10 mil transações por segundo. No nosso respeitando o double entry, ali, como são pelo menos 2 entradas em cada transação, então isso quer dizer que é pelo menos 20 mil transações por segundo, né? Aí a gente começou a pensar um pouco mais, mas como é que a arquitetura pode ajudar nisso tudo, não é? Bom, temos um histórico de eventos, alta volumetria, a gente ouve falar muito em event source, mas o time de banking ele é grande, não é? Mas o meu time de Go é um pouco menor, estamos com 11 pessoas, e ninguém no time tinha experiência com event source na prática, né? POCs todo mundo já fez, testes, enfim, mas a gente não tinha experiência na prática. E a gente começou a pensar, ok, questão de escalabilidade, performance e disponibilidade. Como é que a gente pode fazer com que a arquitetura auxilie nisso, né? Bom, as premissas básicas, não é? Bom, vamos tentar fazer sempre assíncrono, sempre que possível, e síncrono só quando necessário, não é? Isso porque sempre toda a parte síncrona ela dá mais pressão na arquitetura. Ela dá mais pressão, são mais coisas que tem que rodar, enfim, é mais pressão no banco,
Enfim, então a ideia é, de certa forma, simples. Tenta colocar síncrono sempre que possível, não é? E deixar bem claros os conceitos ali de real time, por exemplo. O que é o real time, assim, na nossa visão? Se o dado é atualizado em até 5, 10 segundos, talvez, eu chamaria isso de real time. O que é um near real time? 5, 10 minutos, não é? E o que seria batch? Talvez horas ou talvez até dias depois, não é? Tem relatórios que tu processa 1, 2 dias depois ou mais até. Outro ponto que a gente teria que deixar bem claro na arquitetura é possibilitar que a gente pudesse ter réplica dos componentes, não é? Para melhorar na questão de disponibilidade e performance. E a gente começou a ver, event sources, a gente junta com tudo isso aqui, o pessoal fala muito em event source e acaba caindo em CQRS também. Então, a gente também não tinha experiência com CQRS, mas a ideia é vamos investigar e vamos ver mais sobre. Então a gente começou a explorar. Então, um dos conceitos do CQRS é que a gente divide a parte de leitura e a parte de escrita, né? O command e o query, né? Outra coisa que a gente fez é expor uma API RPC também, além da REST, né? Então, basicamente, o que faz o command handler ali? Ele faz as validações de domínio, que são basicamente o double entry, e armazena os dados no Postgres, né? O query handler também tem um banco de dados para ele, não é? Quem alimenta esse banco do query handler é o command handler, né? Através desse event handler, né? O query handler, ele notifica esse publisher para que ele possa ser responsável de enviar as mensagens para o message bus. Isso tudo para aliviar a pressão do query handler, né? Os sistemas transacionais, basicamente, eles utilizam a nossa interface gRPC e REST, né? Tanto do command quanto do query. Da mesma forma, então, o message bus, os sistemas externos conseguem consumir os dados de lá. A parte de relatórios, na nossa visão, pode ser um componente separado, não é? Porque ele não faz parte do transacional. Então, também tem um report service, não é? Ele também tem as interfaces RPC e REST, tem o seu banco de dados próprio, e ele também é alimentado por um event handler, que também consome do message bus. Só para deixar claro, né? Desse gráfico a gente falou em Postgres e Kafka, mas a gente pode trocar por outros bancos, tipo Mongo, MySQL, outros sistemas de mensageria, tipo SQS, RabbitMQ, enfim. Nesse desenho aqui fica bem claro qual é a diferença entre o síncrono e o assíncrono, né? Então, para nós, síncrono é a visão do sistema transacional. Para ele, sim, os dados têm que ser síncronos, né? E os relatórios para nós, aí, os sistemas externos, é a visão assíncrona da nossa arquitetura. Consistência eventual, né? Isso é inerente não necessariamente da nossa arquitetura, isso é inerente de sistemas distribuídos, né? A gente tem que lidar, os sistemas transacionais têm que lidar com a consistência eventual. Na sequência eu mostro um exemplo que fica um pouco mais claro como é que a gente lidou com isso. A gente pode, então, nessa arquitetura, ter vários query handlers e vários report handlers, né? E um spoilerzinho, não é? A nossa versão de código atual é open source, né, em tudo, mas a gente está bem longe desse modelo aqui. A gente está arrumando para ele, mas estamos bem longe ainda no momento. Vamos detalhar um pouquinho mais os componentes, né? Falando um pouco sobre o command handler. Basicamente, o que esse cara faz? Então, ele atende transacional, como acho que ficou evidente ali no gráfico anterior. Para nós, ele é o componente mais crítico e mais complexo de escalar. Em função disso, a gente tentou deixar ele com o mínimo possível de responsabilidades. Em algum momento da nossa arquitetura, em algum desenho de arquitetura, ele fazia tinha várias etapas nele. Ele fazia comunicação com o sistema de mensageria, enfim, ele tinha que lidar com muita coisa. Então a gente foi tirando tudo que era possível de responsabilidade dele para que ele ficasse o mais simples possível, com menos responsabilidades e pudesse dar uma melhor performance. Ele tem seu próprio banco, não é? Então, isso é até uma das coisas que o CQRS fala muito, né? Se a gente tem um command, que a ideia dele é fazer escrita, então a ideia é tuna o banco dele para escrita. Né? Foi o que a gente fez com o command handler. Ele utiliza, então, para consistência eventual, o que a gente chama de lock otimista, né? Basicamente, o que é a ideia? Cada evento contábil gerado na plataforma, ele tem um ID único, não é? Que ele é utilizado para ver qual foi a última versão para saber qual é a última versão de determinada conta, não é? Por que a gente não usou o timestamp? A questão do timestamp é um pouco delicada, mas é que não necessariamente ele é único, não é?
tu pode, sim, num sistema de pressão, tu gerar dois timestamps com o mesmo valor. Mesmo usando ele microsegundo, enfim, pode acontecer, então isso para nós era um problema. E outra também é a questão de ordenação, não é? Para nós, um ID único, no caso a gente usa um inteiro sequencial, é bem mais tranquilo para a gente fazer a parte de ordenação, enfim. Facilitou bastante a nossa arquitetura. E a nossa premissa atual, que a gente pode sim ter vários queries, mas um command apenas, não é? E a gente sabe que em algum momento isso vai incomodar. Hoje eu vejo que a nossa arquitetura, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, não é? Mas é uma coisa que a gente está vendo com o tempo e vamos corrigir quando necessário. Porque a gente está tentando usar esse modelo de arquitetura incremental, não é? Então vamos um passo de cada vez. Quando chegar a hora a gente resolve esse cara. Como a gente só tem um command, uma das coisas que a gente consegue fazer é fazer cache de algumas informações de conta, não é? Isso dá uma performance bem grande para o command. Falar um pouquinho sobre o Query Handler, não é? Basicamente, então, esse cara atende transacional, assim como o command tem o banco tunado para escrita, esse cara tem um banco de dados tunado para leitura, não é? Recebe as notificações do event command e ele faz o snapshot. O snapshot também basicamente a ideia, enfim, não é uma coisa que a gente criou, isso tem a ver com CQRS e Event Source, não é? Basicamente a ideia é o seguinte, eu não tenho um local que diga qual é o valor do meu saldo, não é? Nesse momento. Então eu tenho que calcular esse saldo. Só que imagina eu poder ter que pegar milhões de eventos e calcular para saber o saldo atual, ou saber o saldo há 40 dias atrás. Não tem como, não é? Então a ideia é que o Query Handler ele faz snapshots, inicialmente seria uma vez por dia de todas as contas, não é? Com o valor de saldo atual, e a partir dali ele calcula a diferença quando necessário. Esse cara aqui pode escalar facilmente, né? Então eu posso ter realmente várias instâncias dele, não é? Só que todas essas instâncias vão compartilhar o mesmo database, não é? E o command consegue controlar os query handlers de uma arquitetura de PubSub, não é? A gente está utilizando, né, a ideia é a gente utilizar um conceito similar ao consumer group do Kafka, não é? Onde tem vários query handlers que se registram no command, mas apenas um deles vai receber as notificações de eventos. Falar um pouquinho sobre o Publisher Service. Esse carinha aqui não é tão crítico, né? Não atende o transacional, recebe as notificações do Query Handler, também via PubSub, não é? E notifica os sistemas externos através do Message Bus. O Report Handler, né? Esse cara aqui, então, não é crítico, porque não para o transacional, não é? Em muitos casos ele pode ser processado em D-1 ou D+1, depende do ponto de vista, mas o que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente não quer tirar um relatório analítico consolidado desde a última hora, não é? Esse relatório é tirado do dia anterior, né? Recebe então os dados do Message Bus, também possui seu banco de dados próprio, não é? Como ele possui o banco de dados próprio, ele pode sim deixar relatórios pré-computados, né? Não necessariamente quando alguém solicita o relatório ele precisa calcular na hora. Resumindo então um pouco a arquitetura, não é? Os componentes são plugáveis na arquitetura, inclusive eles podem ser implementados em qualquer stack. Os componentes principais a gente vai implementar em Go, como eu falei, o nosso time se sente confortável com isso, mas nada impede que no futuro seja implementado componentes, não é, em outras stacks, desde que eles se comuniquem por RPC, né, nossa comunicação interna em RPC está ok. E os sistemas internos, digamos, é mais acoplado ainda, né, como eles lerem no Kafka, qualquer tecnologia que consiga interagir com o Kafka está ok. Então a gente tem uma arquitetura de PubSub internamente, né, os comandos publicam os eventos, os cores fazem o subscribe. Novos componentes podem ser criados facilmente, tanto relatórios, sistemas de estatísticas, integrações com outros sistemas, não é? E podemos plugar outros databases e sistemas de mensageria. Aqui a gente tem um exemplo em Go, né, utilizando um SDK. A gente implementou dentro do projeto um SDK para facilitar o uso da Ledger por outros sistemas, não é? Basicamente tem um exemplo simples aqui em Go. Claro, é simples para quem já viu um pouco de Go, olha esse exemplo que vai entender, né? Para quem for um pouco familiar. Familiarizado. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem essa flechinha aqui, está sendo feita a conexão com o Ledger Server, não é? No nosso caso, nosso exemplo ali, localhost, porta 50051, não é? O que esse exemplinho faz? Basicamente, ele faz uma transação com 3 entradas, não é? Então, isso também faz parte do SDK, não é? Esse new transaction, então, cria uma nova transação. Aqui eu estou criando 3 contas fakes, não é?
só para título de teste. E aqui eu estou realmente adicionando 3 entradas dentro daquela transação, não é? Com esse add entry. E o Save Transaction é quem realmente faz a comunicação com a Ledger Server, enviando a transação para lá. Se a gente for olhar bem aqui, ó, dá para ver que essa transação ela respeita o Double Entry. Por quê? Porque eu tenho uma operação de débito, né, no valor de 15 mil, e 2 operações de crédito no valor de 15 mil também, somando elas. Né? Só para deixar claro, a gente converte para centavos. Né? Por isso, na verdade, ele não é 15 mil, seriam 150 reais. Aqui a gente tem um exemplo que obtém o saldo e versão da conta, não é? Também eu faço uma transação aqui, adiciono 2 entradas nessa transação, salvo com Save Transaction, e aqui na sequência eu uso um Get Account Balance, né, para poder pegar as informações daquela conta. Né? Aqui, apesar de o nomezinho está um pouquinho estranho, mas na verdade ele, ele não pega só a informação de balance, né, ele pega informação de version também, que na sequência vai ficar mais claro um pouco o que é. Isso daqui, a ideia desse exemplo aqui já seria uma transferência, digamos assim, o sistema tentando fazer uma transferência entre 2 contas, não é? Então, o que seria essa função transfer aqui? Ela recebe basicamente a conta 1 e 2 e o valor a ser transferido. A conta 1 é a conta onde vai ser, digamos assim, retirado o valor e vai ser passado para a conta 2, não é? Se a gente for pensar bem assim, tem uma regra de negócio aqui envolvida para fazer essa transferência, que é o quê? A conta 1 tem que ter saldo para isso. Então, o que a gente faz aqui? Esse Get Account Balance, não é? Nesse caso aqui, ele está pegando as informações da conta, né, da conta 1, e aqui está a regra de negócio. A gente está verificando se essa conta tem saldo suficiente para completar essa operação. Se não tiver, a gente cai fora. Claro que isso aqui é só para exemplificar. Se fosse um exemplo real, a gente não faria só um return, enfim, teria que retornar, indicar que não tem saldo suficiente, mas enfim, isso aqui é só a título de exemplo mesmo. Aqui a gente estou imaginando que, ok, a conta tem saldo, aqui eu estou criando uma transação, adicionando ali 2 entradas e estou salvando a transação na Ledger, não é? Aqui dá para ver uma coisa interessante, ó. Quando eu adiciono ali a conta 1, eu digo que a versão dela que eu quero utilizar é o current version. O que é esse current version? Foi a informação que eu peguei no Get Account Balance. Isso é o lock otimista. Porque o Get Account Balance, quem responde é o Query Handler. Ele responde com as informações e ele responde com a última informação de conta que ele tem, saldo e version, não é? E aqui eu estou definindo explicitamente qual é a versão que eu quero na hora de salvar. Eu estou indicando para a Ledger, olha, a última versão que eu conheço é tal. Né? No caso da segunda conta, que é para a conta que eu vou transferir o dinheiro, indifere o saldo dela. Né? Por quê? Porque eu estou passando dinheiro para alguém, não preciso preocupar se ele tem ou não um valor para isso. Não é? Só deixar bem claro. Se por um acaso aqui essa transação tivesse inválida, seja por não respeitar o double entry, ou quando essa transação chegasse na Ledger, não é? A versão da conta não for mais a mesma que eu indiquei ali, a Ledger negaria dizendo que a versão está desatualizada ou o double entry não foi respeitado. Não é? Essa questão da versão, isso que é o lock otimista que a gente chama. Bom, só revisando aqui o roadmap, não é? Para nossa V0, o que estava previsto? A interface RPC REST, banco Postgres, tá ok. O comando de salvar as transações. No query, a parte de consultar saldo. A parte de histórico e relatórios contábeis a gente já conversou sobre, não é? Mas não fizemos nada ainda. Para nossa V1, está previsto, então, para a gente realmente separar o comando do query, porque hoje a gente tem uma API única. Implementar o publisher, implementar a parte de pub/sub. Toda essa parte a gente já tem provas de conceito, né? Então a gente já fez algumas POCs para ver como seria o pub/sub, para separar o command query, enfim, a gente já tem POCs para isso. E também está previsto para implementar a parte de imutabilidade no banco. A ideia seria usar o Merkle Tree, que é basicamente a mesma ideia da blockchain. Não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho propriedade para explicar muito sobre, mas basicamente é o que a blockchain utiliza. Bom, revendo aqui os requisitos do projeto, não é? Open source desde um ok, utilizado como serviço ok, foco em performance, escalabilidade, disponibilidade ok, componentes de banco e mensageria plugáveis ok, inicialmente o banco Postgres Kafka está ok, imutabilidade por design via algoritmos criptográficos. Então, por design está ok, porque a nossa Ledger não expõe nenhum tipo de interface que seja possível alterar os eventos.
literalmente só pode consultar e criar novos eventos, né? Através das, os eventos são criados através das transações, só para deixar claro. Mas não existe uma operação na Ledger para remover ou alterar eventos, não é? E suportar pelo menos 10 mil transações por segundo, né? Literalmente eu posso dizer que na minha máquina funciona. Apesar de parecer uma brincadeira, mas enfim, o que acontece é que eu fiz o setup na minha máquina, não é? Onde eu fiz um teste de carga, não é? Eu tenho uma Ledger rodando e ela suporta essas 10 mil transações por segundo com um banco de dados local. Mas assim, não é um teste de carga fidedigno, por quê? Porque eu estou rodando tudo no setup local, não é? Não tem custo de rede, enfim, tem vários custos envolvidos no sistema real que eu acabo não tendo aqui. Não é? Então a ideia é a gente evoluir esse teste para realmente fazer digamos, num ambiente mais próximo do real, né? Mais próximo do que vai ser o nosso ambiente de produção. Alguns pontos aqui, né? Mas por que a gente optou por Golang, não é? Ok, que o time tinha fabilidade, não é? Mas tem muitas coisas que facilitam, né, o desenvolvimento desse tipo de software em Go. A parte de paralelismo, assim, o Golang facilita incrivelmente. A parte de Go routines e channels, assim, é fantástico, assim. No primeiro momento, quando eu vi, eu achei um pouquinho estranho, assim, mas depois que tu acostuma, que tu entende o conceito, assim, é fantástico, assim, sabe? Tem muita coisa que é mascarada, a gente nem vê, tá performando do jeito que tá, e, enfim, são as Go routines que fazem algumas mágicas, não é? Código de Go é padronizado. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Existe um padrão que foi feito pelo time que desenvolveu o Go, e existem ferramentas que mantêm o código padrão, né? Então, aquelas discussões de bota espaço, tira espaço, chave esquerda, chave embaixo, nada disso existe, né? Código conciso, isso é uma coisa bem legal. A tendência de código Go é ficar muito conciso, não é? Foco em alta performance. Mas assim, o Go foi desenvolvido para resolver problemas do Google, né? Então, se resolve problemas do Google em termos de performance, certamente vai resolver os nossos. Uma excelente documentação, assim, a documentação no geral, assim, seja de Standard Library, enfim, é muito completa, se acha muita coisa, e os linters são muito bons, assim, olha, trabalhei muito tempo com C++, tinham linters bons, mas os linters de Go são fantásticos, assim, olha, são muito bons mesmo. A Standard Library é bem completa, tanto que o Go, digamos assim, sem utilizar nada externo, ele já tem um suporte muito bom a toda a parte de rede, estrutura de dados, operações atômicas, não é? Mas além da Standard Library, tem muita coisa, tem muitas bibliotecas e ferramentas da comunidade, não é? É muito, enfim, às vezes até é difícil escolher o que vai usar. Quando quer escolher, eu preciso de uma biblioteca para fazer tal coisa, não tem na Standard Library, às vezes tem dificuldade de escolher uma, porque são muitas opções, mas enfim, é bem legal. Assim, ó, por último, assim, mas como eu digo, mas não menos importante, né, a comunidade de Go é fantástica, assim, ó. Aconselho, assim, quem tiver interesse, se intera mais, assim, é algo, assim, muito legal, é fantástico. Aqui a gente tem algumas referências, né, o site do projeto, como eu falei, o código-fonte é aberto, né, todo o nosso código-fonte está lá, não tem nada, assim, exclusivo da história em algum outro repositório, no máximo a gente tem configurações, que a gente precisa para poder fazer deploy interno, né, mas código-fonte mesmo está todo lá nesse projeto open source. Eu tenho ali 2 links sobre Go, né, portanto, aprender um pouco mais sobre a linguagem, sobre o Tour. Tem links ali, então, sobre Double Entry, CQRS, Myrtle Tree, sobre RPC. Quem tiver, assim, quem tiver interesse, assim, de utilizar ou contribuir com o projeto, né, entra lá no projeto, dá uma olhada, né. A gente tem um Gitter também, tá lá no README do projeto. Quem tiver, assim, a sugestão de novas features, quer reportar bugs, quer melhorar a documentação, implementar novas features, enfim, entra em contato aí que o time é bem aberto, assim. Dúvidas? Aqui tem os meus contatos, não é? Quem quiser falar mais sobre, esse QR Code, ele linka para essa palestra, não é? E também só para deixar claro que a gente temos vagas em aberto. Então, tem para o time de Go, tem para o time de Elixir e tem para o time de front-end também, não é? Quem quiser, me acione aí ou entre em contato aí que eu consigo falar mais sobre. Incrível, Alex. Muito obrigada, viu? Isso aí, eu que agradeço. Agradeço muito pela oportunidade e agradeço o evento. Obrigada por ter vindo participar aqui hoje, ter compartilhado tanta informação que é difícil achar, né? Técnica bem específica. Então, quem quiser, entre em contato com o Alex ali, ele colocou o LinkedIn, o e-mail. Eu já até botei o QR Code da apresentação aqui, ó, já está no celular. Quem quiser, aproveita aí. Não percam, se o tempo passar, vocês podem voltar aqui na apresentação e tirar foto do QR Code também.
Obrigada, Manda Alex. dúvidas lá, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Agora vamos continuar com a programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal.